Caça. Até agora ninguém está falando nada sobre caça. Vocês estão me cobrando muito para falar sobre isso. E eu vou explicar aqui para vocês o porquê eu e mais todo mundo que mexe com esse assunto não está falando sobre caça, mas eu já vou dar alguns spoilers para vocês em relação ao nosso entendimento em relação à caça. E também vou mostrar para vocês mais uma atrocidade que está sendo cometida pelo CIS-G-Corp. Se você protocolou um pedido de CR em 2023, eles estão exigindo, agora que os processos foram restituídos, que você junte todos os documentos novamente. E o que isso implica? Implica muitas vezes no vencimento dos laudos, tá? Eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo e a diferença de um processo que foi protocolado em 2022 para outro que foi protocolado em 2023, numa OM aqui específica, que está acontecendo no G-Corp, e isso pode estar acontecendo no Brasil inteiro, e isso está errado. Então, se está chegando no canal agora, não me conhece, meu nome é Andrei, sou advogado, instrutor de tiro e atleta profissional de tiro. Bom, primeiro eu vou mostrar, vou soltar uma errata aqui, porque no vídeo passado colocaram vários comentários, recebi o WhatsApp em relação a isso. Eu errei, falei errado, acabei falando errado, uma informação importante, porém ficou claro o que eu estava dizendo, pois já foi dito várias vezes, inclusive no mesmo vídeo eu corrijo. Mas eu vou colocar aqui na tela para vocês, já para fazer essa errata aqui para vocês. Vamos lá. Se você é nível 1, você só pode ter 4 calibres restritos. Se você é nível 2, você pode... Eu falei no vídeo anterior que se você é nível 1, você só pode ter 4 calibres restritos. E vocês sabem que, na verdade, são 4 armas de calibre permitido. Então, ali na hora de gravar o vídeo, eu ligo a câmera aqui, saio falando, eu não leio nada. Acabei, toda hora restrito, permitido, nível 1, nível 2, nível 3. Acabei me confundindo e falei que o nível 1 pode ter 4 calibres restritos. Isso não está certo, o correto é 4 armas de calibre permitido. E mais. Uma pessoa foi lá e colocou nos comentários... Comentário que tem um monte de curtida, que eu estou errado, pois eu falei que nós só teríamos 2 anos e meio para comprovar as habitualidades, porque a norma saiu em dezembro, só que na norma, falou lá o artigo 22, se não me engano, parágrafo 9º, fala que as habitualidades serão contadas a partir da entrada em vigor daquela norma, que seria a portaria. Então o Andrei está errado, pois está falando que é a partir da norma e não a partir do decreto. Só que você esqueceu, meu amigo, que o CR tem validade diante da portaria a contar do decreto 21 de julho de 2023. Logo, a minha linha de raciocínio é no sentido de que, em dezembro, no finalzinho de dezembro, nos últimos dias, foi instituída uma obrigação de que você faça lá as 8 habitualidades por calibre nos últimos 3 anos para quando você for renovar o seu CR. Entretanto, essa obrigação só nasceu em dezembro. Não importa que está escrito na portaria que a habitualidade só vai ser cobrada a partir da portaria, a partir da entrada em vigor daquela norma, sendo que o seu CR vencerá em 21 de julho de 2026. Logo, a minha lei de raciocínio está correta. Você você teria 1 ano, né, para fazer as 8 habitualidades, mas você não tem mais 3 anos de validade do CR. Neste primeiro ano, nesse que está correndo desde o dia 21/7. Só que essa obrigação só nasceu dia 20 e tantos de abril de 2023. Logo, a minha lei de raciocínio é: quem tem um calibre, por exemplo, teria 1 ano para fazer 8 habitualidades. Entretanto, diante da obrigação só ter nascido no final de dezembro e o decreto ter saído no final de julho, nós já perdemos aí 6 meses para que você faça as habitualidades. Então, Andrei, 8 habitualidades 1 ano é tranquilo, só que agora não é mais 8 em 1 ano, é 8 em 6 meses, porque desde dezembro, apesar de contar a partir da norma, conta a validade do CR da saída do decreto. Então, se o CR vence 21/7 de 2026, a minha de raciocínio é nesse sentido. Eu espero que isso tenha ficado claro. Ufa, vamos lá. Então vamos ao um dos assuntos do vídeo, que é aqui o compartilhamento com vocês do que está acontecendo aqui em São Paulo. Vamos lá, galera. Essa daqui é uma restituição, tá? Lá de Sorocaba. Vou colocar aqui na tela. Lá de Sorocaba. Deixa eu colocar aqui o marcador de texto. Beleza? Sorocaba. Estão vendo? Segunda RM, aqui de São Paulo. O que está acontecendo? Ele está pedindo para anexar todos os documentos. Todos. De 1 a 17 aqui, mais esses dois aqui, ó. Termo de ciência e declaração de segurança do acervo. Então ele está pedindo para juntar todos os documentos novamente.
Só que qual é o detalhe que foi percebido? Foi percebido por quem? Pelo Baso, tá? Que vocês vêm me perguntando de despachante, é o despachante que faz os meus documentos. Então lá no Instagram, @basoarmas. Foi o Baso, inclusive, que percebeu isso daqui. Qual foi o que o Baso percebeu? Que os processos protocolados em 2023 lá em Sorocaba, eles estão exigindo todos os documentos. Enquanto os CRs protocolados em 2022, lá no finalzinho de 2022, eles exigem somente alguns documentos. Vou mostrar aqui para vocês. Este aqui é um caso que também é enviado pelo Baso. Por exemplo, está aqui, ó, atualizar documento. Então, no caso de quem pediu 2022, ele está pedindo para atualizar só alguns documentos, tá vendo? Eu já fiz um vídeo aqui falando quais são os documentos que estão pedindo para ser atualizados, mas todos os outros estão aceitos, não precisam ser renovados, não precisa ser corrigido, juntar novamente. Já neste caso de quem protocolou em 2023, eles estão fazendo juntar tudo novamente, como disse lá no começo do vídeo, isso é um problema, pois pode acarretar que uma pessoa tem que fazer um laudo, por exemplo, o que não é correto. E isso está errado por quê? Se o decreto que estivesse em vigor fosse o decreto de 1º de janeiro, estaria certo, porque aí mudou a regra em 1º de janeiro, você protocolou depois, tem que se adequar a tudo aquilo. Mas não, esse decreto, o decreto que está em vigor é de 21 de julho, como comentado. Então, isso aqui está errado. Mais um erro do SysGcorp. Mais uma dificuldade criada para que você desista de tirar o seu CR. E eu espero que, assim como eu, vocês tenham riscado a palavra desistir do dicionário de vocês. Bom, vamos lá. Segundo assunto, caça, tá? Muitas dúvidas sobre a caça, muita gente falando, ninguém tá falando sobre a caça. E eu já vou falar assim muito claro com vocês. Ninguém está falando sobre a caça porque todo mundo tem dúvida. E nós não queremos dar munição para ser utilizada contra nós mesmos. Nós não queremos dar ideias. Ok? Então por isso que ninguém está falando nada sobre a caça. Hoje mesmo eu liguei pro Samurai, pro Mardikeu, o Samurai Caçador, que é um especialista na área de caça, tá? E ele também parte dessa mesma opinião. Mas assim, por cima, de forma bem rasa, tá? O caçador poderá ter 2 armas de calibre restrito, beleza? O caçador terem que cumprir uma espécie, entre aspas, de habitualidade, que é ter autorização ali da caça, o CIMAF, durante 18 meses do período de 3 anos lá da contar da renovação do CR, ok? Então você que tem CR de tiro e caça, você vai ter que fazer a habitualidade em relação a tiro por calibre e, para que você mantenha o seu CR de caçador, você tem que comprovar essa autorização durante 18 meses. É isso que está escrito na portaria. Mas são detalhes que a gente ainda não sabe como isso será exigido pelo Exército Brasileiro. Então, por isso que ninguém está falando nada de caça, porque nós não queremos dar ideia. Foram já feitos alguns ofícios, alguns questionamentos, e assim que tivermos respostas, essas respostas serão publicadas. Então, por hora, esta é a justificativa para ninguém, vocês podem ver que ninguém está falando muito sobre caça, justamente para não dar ideia e isso não ser usado contra nós. Nós sabemos, nós temos aqui, por exemplo, o Samuel Coach, que está com quase 1 milhão de inscritos, nós sabemos a força que tem as redes sociais hoje, então nós não queremos dar ideia. Eu e vários outros influenciadores, pessoas que têm canal aqui no YouTube que falam sobre o tema, estão correndo da caça para justamente não dar ideia e porque a gente não sabe. Então a gente, como formador de opinião, tem que tomar muito cuidado com o que a gente traz de informação para vocês. Vocês sabem que esse é um compromisso que eu tenho aqui, sou sempre muito legalista, sempre falo o que eu acho de melhor, o que eu acho mais certo, qual a minha experiência nos casos práticos, para justamente diminuir a chance de você ter algum tipo de problema. Então essa é a justificativa da ausência de conteúdo em relação à caça, tanto no meu canal quanto em todos os outros canais, beleza? Essa até é a postura adotada pelo Samurai Caçador, que é um especialista no assunto. Para finalizar o vídeo, vou pedir para vocês seguirem lá o @basoarmas, como comentei, é o meu despachante, é quem faz os meus documentos, e ele teve a sua conta no Instagram simplesmente banida sem nenhuma justificativa. Então vamos dar essa força para ele, e quem precisar de serviço de despachante, fica aqui a minha recomendação. Esse foi o recadinho de hoje, peço que compartilhem esse vídeo nos grupos de WhatsApp, pois muitas pessoas têm dúvidas em relação à caça e também para saber se está acontecendo essa restituição indevida, exigindo todos esses documentos, com elas também a nível Brasil. E deixa aqui nos comentários qual é a sua dúvida que pode se tornar tema dos próximos vídeos. Vamos ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Andrei Blanco, Portal Armamentista. Tamo juntos. Até quando? Não sabemos.